Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje para falar sobre as dores no idoso. Aproveita essa oportunidade, você pode participar do bate-papo a partir de agora pelo telefone 0 operadora 11 3337 5886, também pelo facebook.com/consultar o doutor, facebook.com/, Denise Luque, lá no meu Instagram também, @Denise Luque. Nós vamos saber quais são as principais dores do idoso e, mais do que isso, a gente vai saber como tratar, por que o idoso sente mais dores e quais são as alternativas, já que muitos deles acreditam que precisam conviver com essas dores. Então, como identificar e como é que o médico, recomenda, indica e fala da possibilidade de fazer o tratamento dessas dores. Bem-vindo você que nos assiste através do YouTube, o canal é HIT TV. E é muito fácil nos acompanhar pelo seu computador, o tablet, um smartphone. É muito fácil de ter acesso a toda a programação da HIT ao vivo, em tempo real. E também os vídeos sobem para o YouTube, para o canal HIT TV, após cada programa. Então fica muito fácil de você compartilhar toda a informação que você aprende por aqui. Você que gosta de saber dos bastidores, vai lá no @TVHIT, é o Instagram da emissora. Aproveita para seguir o perfil, vai curtindo as fotos, tem material todos os dias por lá. Maneira de você saber um pouquinho mais dos bastidores. Hoje eu tenho o prazer de receber o doutor André Mansano, médico intervencionista da dor. Doutor, obrigada por ter vindo, estou feliz de receber aqui de novo. Eu que agradeço o convite, obrigado e boa tarde a todos os telespectadores. O idoso costuma sentir dores, isso é um fato, só que ele acaba acreditando que ele precisa conviver com essas dores. Vamos começar. Por que o idoso tem mais dor? Esse é o primeiro ponto que a gente deve desmistificar, né? É o idoso e boa até parte da equipe de saúde acreditando que as dores no idoso é algo que deve ser encarado como normal e na verdade não é. Existem alguns trabalhos científicos mostrando que os idosos teriam uma sensibilidade maior à dor, não são todos os trabalhos que concordam com isso, mas existe esse dado, e o idoso é mais suscetível à dor também, porque muitas dores crônicas têm fundo degenerativo. Então, por exemplo, uma degeneração da coluna lombar ou da coluna cervical causando dor. Ou, por exemplo, uma degeneração das cartilagens, que é a osteoartrose, também causando dor. Então, muitas dores crônicas, elas têm fundo degenerativo. E é um dos motivos pelos quais o idoso tem mais proporção de dor do que um paciente jovem. Dá pra gente citar as principais? Depois a gente vai esmiuçando cada uma, o que você acredita que seja mais frequente, mas quais são as principais dores que o idoso sente? As dores lombares sempre são as campeãs, não só no idoso, mas também no adulto jovem, né? Então, como eu disse, ligado a processos degenerativos. Dores neuropáticas, como a neuropatia diabética, 60% dos idosos que têm diabetes cursam com dores durante a sua doença. Ou outras dores neuropáticas, como a neuralgia pós-herpética, nós podemos falar mais aprofundadamente depois, a neuralgia do trigêmeo. Dores relacionadas ao câncer, né, já que o câncer ele é mais frequente na faixa etária acima de 60 a 65 anos, e eventualmente a osteoartrose, né, as dores articulares causadas pelo desgaste das articulações, pelo desgaste das cartilagens que protegem essas articulações, também causam bastante dor nos idosos. A expectativa de vida aumenta cada ano, aumenta cada vez mais, vai aumentar. Nós muito em breve seremos aqui no Brasil um país de idosos, né, com mais idosos do que pessoas jovens. E aí as pessoas querem saber como é que se cuida para prevenir. Você falou que algumas dores, muitas delas são de ordem degenerativa, então acontecem por conta do tempo, mas tem algo que dê para fazer? Atividade física, por exemplo, ajuda a pessoa a não sentir dor? Fundamental. Esse ponto é muito importante. A expectativa de vida, que em 1960 era de 54 anos, em 2016, na última estatística, passou a 76 anos. Então, aumentou 22 anos na expectativa de vida. Dados do IBGE sugerem que em 2039, como a Denise falou, nós vamos ter mais idosos do que crianças abaixo de 14 anos. Então, a gente precisa aprender a cuidar dos idosos. Com relação à prevenção, alimentação e atividade física. Até há pouco tempo viralizou nas mídias sociais a foto de uma ressonância nuclear magnética da coxa de um idoso sedentário
e de um idoso que, no caso, era o outro extremo, triatleta, né? Então, na ressonância desse idoso sedentário, que a vida toda foi sedentário, a gente consegue ver a porcentagem de gordura com relação à massa muscular, né? Então, toda a musculatura vai sendo substituída por gordura ao longo do tempo. E o idoso que sempre foi um atleta, aquela gordura bem fininha, então isso protege demais as dores degenerativas no paciente ao longo do tempo. Então, a atividade física é fundamental. Você falou dos dois extremos, né? Então, do sedentário e do triatleta. E a gente sabe que até esse exercício que exige mais também provoca alguns tipos de problema para o corpo, né? Na questão da troca de músculo por gordura, ele ajuda, né? Então você permanece com o músculo, mas também é um fator estressor. Perfeito seria uma pessoa que faz atividade física sempre, não precisa nem ser atleta, né? Então é uma coisa possível, é viável, é totalmente não precisa viável. ser triatleta. A gente está falando de 30 minutos de atividade física moderada por dia. Perfeito. Não estamos falando em correr 40 quilômetros. Isso é bem verdade. Então, atividades físicas competitivas ou extenuantes, elas, claro que vão gerar uma demanda ósseo-muscular, uma sobrecarga ósseo-muscular, e isso pode não ser tão saudável assim. Vamos falar então um pouquinho, começar falando das dores na lombar, que não atingem só os idosos, mas que quando atinge um idoso, quando atinge um jovem, chama tanta atenção que a pessoa vai buscar ajuda, né? Então ela vai atrás, quer tratar, e parece, como nós já falamos aqui, que quando atinge um idoso, até mesmo médicos acabam acreditando que isso é normal, da idade, parece que não tem muito o que fazer. Não é verdade, né? Não é verdade. O que acontece muito diferente dos jovens é o nível de demanda de atividade também, né? Então, por exemplo, um jovem com dor nas costas, ele não consegue fazer muitas coisas. Por exemplo, ele não consegue jogar seu futebol que ele gosta ou praticar sua atividade esportiva, e isso faz, às vezes, mais do que a dor em si, isso faz procurar auxílio médico, as limitações que aquela dor está causando. O idoso, se a gente pensar no idoso assim, mais no extremo de idade, é uma pessoa que não faz muita coisa do ponto de vista de exercícios físicos. Então, muitas vezes, é aquela pessoa que fica em casa, que só sai da cama e vai ao sofá, coisa do tipo, ou que vai comprar alguma coisa na padaria, dando exemplos do cotidiano. Então, ele acaba se limitando menos do que o paciente mais jovem. E por conta disso, muitas vezes ele acaba se adaptando, né, e não procurando auxílio médico, né? Então, ele faz menos atividade e não procura auxílio médico. Isso acontece bastante. E aí essas dores podem estar relacionadas ao ganho de peso? Porque a gente sabe que nas mulheres, né, lógico que a menopausa não acontece na terceira idade, ela acontece um pouco antes, né? Mas já a questão hormonal pode fazer, não são todas, mas acho que a maioria ganha um pouquinho de peso. Com os homens não sei essa questão hormonal, mas eles também têm sua defasagem e podem acumular essa gordura abdominal, enfim. Isso faz com que as pessoas tenham mais dor. Então, quanto mais fora do peso, com sobrepeso ou obesidade a pessoa estiver, mais dores na lombar ela vai ter. O simples fato, pode ser alguém magro, o simples fato dessa degeneração acontecer, ela pode sentir dores na lombar. As duas coisas são verdades, né? Então, assim, a obesidade, de fato, ela aumenta as chances do idoso ou do adulto jovem ter vários tipos de dores crônicas. As mais óbvias seriam as dores por sobrecarga articular, por exemplo, o joelho. Então, os joelhos que carregam 70 quilos estão menos sujeitos a dores do que aqueles que carregam 100, 120 quilos, por motivos óbvios, né? A gente sabe também que a obesidade, em especial as mais graves, aquela quantidade de gordura, ela acaba gerando uma resposta inflamatória no corpo todo. Isso pode sensibilizar o paciente a diversos tipos de dores. Além disso, se a gente for olhar com mais cuidado, muitas vezes a razão da obesidade, por exemplo, uma alimentação totalmente desbalanceada, ela pode inclusive aumentar a chance do paciente ter câncer, né? Então a gente está esmiuçando isso, né? Então o paciente que come muita gordura, muita carne vermelha e que tem hábitos intestinais pouco regulares, isso aumenta sabidamente as chances do paciente ter, por exemplo, um câncer do intestino, né? Entre outros problemas. Então a obesidade diretamente piora o quadro de dor, aumenta as chances de degenerações, e aquilo que causou a obesidade também pode aumentar a chance de ter dor.
E uma das principais perguntas que os idosos fazem é com relação ao tratamento dessa dor, porque nós já conversamos em outra ocasião aqui, e aí o idoso, por sua vasta experiência, também já sabe que às vezes mexer cirurgicamente pode ficar pior. Ele pode depois ficar com uma outra dor, não se sabe, será que tinha mesmo a recomendação de fazer uma cirurgia? Né? Alguns casos são mesmo cirúrgicos, mas ele já sabe isso, ele fica com medo de ser colocado na fila para fazer uma cirurgia, dessa ser a recomendação, e às vezes até por isso, você acredita também que eles possam não buscar essa ajuda? E para aliviar quem está em casa, tem tratamento minimamente invasivo? Tem. Então, assim, é claro que todo tratamento, independente de ser para dor ou para qualquer outra doença, ele deve ser individualizado. Então, algumas coisas que nós devemos levar em consideração com relação ao idoso. O tratamento medicamentoso é totalmente diferente. Por quê? A gente sabe que, por exemplo, a função dos rins vai decaindo de 6 a 10% a cada década a partir dos 30 anos. Então, se você chegar aos 70 anos, você já vai ter uma função dos rins muito mais prejudicada, digamos assim, do que num paciente jovem, do que uma criança, do que do adolescente ou do que um adulto jovem. Então a gente já começa a se preocupar muito mais com medicamentos que podem piorar a função dos rins. Exemplo clássico, os anti-inflamatórios. Então os anti-inflamatórios, seja eles aqueles comprados na farmácia sem receita ou com receita médica, eles devem ser utilizados com muita cautela em pacientes idosos. Outra coisa, do ponto de vista do tratamento medicamentoso, que nós devemos levar em consideração, é que aquele medicamento para dor que nós estamos introduzindo, receitando para o idoso, na grande maioria das vezes, não é o único medicamento que ele toma. Ele pode tomar já remédio para pressão, remédio para diabetes, eventualmente remédio para tireoide, entre outros. E existem entre os medicamentos o que nós chamamos de interação medicamentosa. Isso significa que um medicamento pode alterar a função de outro medicamento para mais, ou seja, causando um efeito exacerbado ou eventualmente para menos. E isso deve ser levado em consideração. Com relação aos tratamentos cirúrgicos, que assim, na grande maior parte das vezes é até uma possibilidade, nós pensamos no tratamento cirúrgico com mais parcimônia no paciente idoso. Por quê? Porque nós sabemos que os extremos de idade, como recém-nascidos ou os idosos, eles têm maior número de complicações na cirurgia. Então, nós indicamos cirurgias ainda mais com cautela na faixa etária idosa, né? Então, usualmente, o que a gente faz? O tratamento mais conservador possível, aquilo que é menos invasivo possível, no caso, uma recuperação osteomuscular com fisioterapia associada a alguns medicamentos, né? Isso, por exemplo, é uma combinação extremamente interessante. Passando naqueles pacientes que não melhoram com esse início de tratamento para tratamentos minimamente invasivos, e só nos casos onde nada melhora, quando possível, nós indicamos a cirurgia. E sim, existem inúmeros tratamentos minimamente invasivos a depender do tipo de dor que o idoso apresenta. Já a gente fala sobre essas opções, o que pode fazer hoje, né, para ajudar esse idoso. Vou atender a telespectadora que está na linha, e o telespectador na linha tem sempre prioridade aqui no Consulta ao Doutor. Eu falo com a Maria Helena, da cidade de Cajuru, interior de São Paulo. Oi, Maria Helena, tudo bem? Boa tarde. Helena, boa. Eu estou ótima, e você? Graças a Deus. Fica à vontade para fazer sua pergunta. Então, minha pergunta é o seguinte: eu tenho que fazer uma prótese do joelho, aí eu fui encaminhada a fazer uma fisioterapia para criar músculo no joelho para poder fazer a prótese. Chegando lá, a moça falou para mim: olha, está quebrado esse aparelho, vai lá fazendo aqueles exercícios para sua coluna, é muito bom. E eu tenho que para pagar, me diz. Aí eu fui no impulso, eu cheguei lá e fiz aqueles exercícios de puxar, fazer força, sentar uma cadeirinha e fazer aquela força para essa cadeira só levantar e baixar. Depois dos 2 dias eu comecei a sentir muita dor no pescoço, no lombar. E daí então, já faz o que? Uns 3 a 4 meses, eu não consigo caminhar. Aí o pescoço vai cair um peso, e eu tenho que levantar o pescoço. Não posso fazer uma comida aqui no fogão ou lavando uma louça
ele vem pra frente também e dói demais a parte lombar, né? E o que será isso? O que eu posso fazer pra girar? O que aconteceu? Será? Queria saber. Quantos anos você tem, Maria Helena? Eu tenho 67. Tá. Você voltou no especialista? Ainda não? Já voltei. Agora estou fazendo uma fisioterapia com uma pessoa muito boa. Tá. Então, eu já fiz só a primeira sessão. Tá. Então, não tive resultado ainda desse negócio aqui. Eu tenho medo, não dá certo alguma coisa, entendeu? Eu fico com isso na cabeça. Obrigada, Dói Maria Helena. demais. Tá joia, doutor vai tentar te ajudar. Obrigada, um beijão pra você. Doutor, como é que ajuda a nossa telespectadora? Então, o caso da Maria Helena é bastante frequente, muito frequentemente, frequente mesmo, desculpa. Então, artrose dos joelhos, né? O tratamento com a prótese, que é, na verdade, substituir a articulação do joelho por uma prótese mecânica, é o tratamento mais consagrado dentro da medicina. Ocorre que é um tratamento um pouquinho mais agressivo, a cirurgia é relativamente bem agressiva. O ortopedista, usualmente, ele tende a postergar um pouco a cirurgia, até para aquele paciente precisar de uma cirurgia só. Exemplo clássico, se eu com 40 anos tiver um problema no joelho que precisa de uma prótese, muito provavelmente com 70, 75 eu vou precisar revisar, trocar essa prótese, né? Então, se eu esperar um pouco, eu faço uma cirurgia só. Então, 67 anos é uma idade ok para fazer, né? Tranquila. Ou seja, não é tão idoso, mas tão pouco vai ser necessário uma nova cirurgia se tudo correr bem. Com relação à atividade física que ela tem feito, que é totalmente obrigatório, a gente sabe que o tratamento que mais melhora o paciente com osteoartrose do joelho é a atividade física, com ou sem perda de peso. Se perder peso, melhor ainda, mas é a atividade física em si que vai melhorar isso por reforçar a musculatura que sustenta o joelho e coisas do tipo. No seu caso, provavelmente, quando você foi fazer os exercícios, ele não foi feito de forma adequada e você acabou sobrecarregando a sua cervical e a sua lombar. Talvez porque era muito peso para aquilo que você estava acostumado. Então, é claro que eu não posso falar das suas dores em específico, mas eu apostaria, por exemplo, em dores musculares por sobrecarga durante os exercícios, onde essa nova fisioterapia que você está fazendo tem tudo para te ajudar a aliviar esses sintomas. Tá. Assim como o tratamento médico ele é individualizado, a fisioterapia também é, né? Sim, a fisioterapia tem que ser extremamente individualizada, com certeza. Obrigada, Maria Helena, pela sua pergunta. Você que está em casa também pode participar do programa. Liga para cá, 0 operadora 11 3337 5886. Ligue e participe do programa. Vamos lá. Os tratamentos minimamente invasivos, é claro que depende de qual é o problema, né? Mas eu queria que você citasse, especialmente da lombar, porque já existe um medo, hoje muito menor do que já houve um dia, do acesso à coluna, né? Então, claro, tudo é muito nobre, tudo no nosso corpo é muito nobre, mas quando diz respeito ao cérebro e à coluna, parece que a situação ainda amedronta mais, né? Fala um pouquinho sobre esse acesso. Eu sei que ele é guiado com outros equipamentos e que é muito seguro, a gente já falou isso aqui outras vezes, né? Sim, essa questão do temor em qualquer procedimento relacionado à coluna é bem compreensível, até porque muita gente, a maioria das pessoas conhecem ou já ouviram falar de alguém que não teve um resultado muito bom ou que teve até um resultado catastrófico, né? Por exemplo, em cirurgias. Atualmente, nós conseguimos fazer alguns procedimentos que nós chamamos então de minimamente invasivos. São procedimentos que não envolvem cirurgia. E quando eu falo não envolve cirurgia, é que não envolve corte, esse tipo de coisa. Tá bem? Então, exemplos. Uma das causas mais comuns de dores lombares no idoso é o acometimento daquilo que nós chamamos de facetas lombares, que são pequenas articulações entre as vértebras da coluna lombar. Essas articulações têm cartilagem como outras quaisquer, como tem a do joelho, como tem a do quadril, etc. E elas também estão sujeitas a processos de degeneração, de artrose, como acontece nas outras. Nós conseguimos, por exemplo, colocar uma agulha, isso nós fazemos ou guiado por um exame de ultrassonografia, ou guiado por um aparelho específico de raio-x que fica no centro cirúrgico, tá bem? É um procedimento que não é desconfortável, até porque o paciente recebe uma sedação leve para que tudo transcorra sem desconforto, e nós colocamos essa agulha precisamente
dentro dessa articulação que nós estamos então suspeitando que seja pelo menos parte das dores do paciente, tá bem? E ali nós conseguimos injetar uma substância anestésica e anti-inflamatória precisamente ali naquela articulação. Esse procedimento, eu costumo dizer que ele tem dois objetivos. Primeiro é diagnóstico, porque por mais que nós examinemos o paciente, por mais que existam exames de imagem extremamente tecnológicos atualmente, nós não conseguimos muitas vezes determinar a fonte da dor. Então nós conseguimos fazer isso, injetar uma substância anestésica naquela articulação. Se o paciente melhorar, eu tenho certeza que aquela articulação é ao menos em parte responsável pelas dores do paciente. E também serve como tratamento inicial. E aí existem vários tratamentos, cada um com a sua indicação para diversos tipos de estado doloroso. Esse medicamento, esse anestésico, então, que é colocado, ele não dura para sempre, né? Ele não dura para sempre. Existem alguns pontos e a expectativa do paciente, algo extremamente importante de ser trabalhado durante a consulta médica, é que o paciente vai para uma consulta médica achando que os problemas deles vão ser resolvidos para sempre. E nem sempre isso é verdade. Ou ele acha que vai fazer um procedimento médico e que ele não vai precisar fazer mais nada, como por exemplo a fisioterapia. Então é algo que eu deixo muito claro para o paciente. Fazendo ou não o procedimento, você precisa continuar com a fisioterapia. Isso vai aumentar as chances de sucesso do procedimento e vai aumentar as chances de você não precisar de mais um procedimento, né? Tá, a pessoa tendo a possibilidade de fazer essa fisioterapia sempre, né? E o ideal é que seja essa fisioterapia 1 para 1 mesmo, né? O fisioterapeuta e o paciente. Excelente. Ela pode usar isso como atividade física ou além dela fazer a fisioterapia, ela precisa buscar uma outra atividade, uma caminhada, se tiver oportunidade de um personal? Ela precisa fazer atividade física além da fisioterapia. Então, olhem para a fisioterapia como um tratamento e atividade física algo à parte. Até porque a atividade física regular e aeróbica, por exemplo, a caminhada, ou uma corrida leve, ou a natação, hidroginástica, coisas que o valham, ela tem a capacidade de liberar o que nós chamamos de endorfinas, que são potentes analgésicos naturais, né, do próprio corpo, que o próprio corpo produz. Isso previne e trata a dor e previne e trata depressão muito melhor do que os medicamentos. Perfeito. Então você tem várias etapas aí onde o fisioterapeuta vai caminhar junto com você. Muitas vezes para preparar para um procedimento e o pós-operatório. E o pós-operatório. Tá. Vamos falar um pouquinho da osteoartrose e de uma situação que acontece que as pessoas confundem. Osteoartrose não é a mesma coisa que a osteoporose. E a osteoporose não provoca dor, é isso? Não são coisas semelhantes, né? Então, osteoartrose é a perda da cartilagem das articulações, além de reações inflamatórias que são subsequentes a isso. Osteoporose, que acontece principalmente em mulheres pós-menopausa, mas também pode acontecer em homens e também pode ser causado, por exemplo, por alguns medicamentos, é a perda de cálcio no osso. Então, o osso vai ficando frágil. Nós temos que a osteoporose de fato não causa dor, mas a osteoporose ela pode causar inúmeras complicações que aí sim causam dor, como por exemplo um achatamento do corpo da vértebra. A vértebra que é quadradinha assim, ela acaba achatando, que nós médicos chamamos isso de fratura do corpo vertebral. Não fratura como um galho, como um osso, como o fêmur, mas a fratura na vértebra ela acontece com um achatamento e isso causa uma dor extremamente forte. Não é a osteoporose, mas o que ela provocou. O que ela provocou. Vamos atender o telespectador que está na linha. Domingos fala conosco, da cidade de Itaboraí, no Rio de Janeiro. Olá, Domingos, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo ao Consulta ao Doutor, fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Boa tarde, Denise. É um prazer conversar com você. Todo dia eu vejo seu programa há muitos anos. Obrigada, Domingos. Então, hoje eu tive a oportunidade de falar com você. É o seguinte, eu queria perguntar ao doutor, e há 3 anos atrás eu tive infarto. Aí, desse tempo para cá, eu só venho sentindo dor no peito.
Aí, o mês passado, eu fiz um ecocardiograma com o doutor. Aí o médico disse para mim que eu não tenho nada no coração, que a veia de curva, a artéria, ela está normal, o tamanho do coração está normal, a aurícula direita e esquerda está o ventrículo esquerdo está bom. Mas eu à noite, aí, eu sinto muita dor no peito, e de dia quando eu faço assim, uma caminhada, que eu vou subir um morro, eu sinto muita dor. Agora eu ando muito de bicicleta. E a minha ocupação sempre foi andar de bicicleta. 4 quilômetros, já fiz 7 horas de bicicleta. Então, Denise, eu queria saber do doutor que dor é essa que eu sinto no peito, que eu tenho certeza que não é do coração. Eu sou evangélico e eu tenho certeza que eu fui curado do coração. Então, Denise, por favor, encarecidamente, que os médicos, eles não dizem para mim o que eu sinto no peito, entendeu? Uma ocasião, eu fiz uma casa e nós fizemos uma aposta nessa casa, Denise. E quem levantasse uma pedra grande ganhava aquele dinheiro todo que todo mundo casou. Desse dia para cá, eu senti um estalo no peito e uma dor. Então, eu não sei, agora estou com 68 anos. Você não sabe se foi isso, se não foi, né, Domingos? Eu agradeço a sua companhia todos os dias aqui assistindo ao Consulta ao Doutor. Fico muito feliz, é uma honra ter a sua companhia aí do outro lado, mas principalmente o que eu agradeço é a confiança aqui no Consulta ao Doutor, porque as pessoas ligam para cá, escrevem aqui nas nossas redes sociais e, na verdade, elas dividem, né, compartilham um pouquinho da vida delas porque elas confiam na nossa escolha de bons profissionais e eu vou continuar trabalhando para trazer os melhores médicos aqui para nos ajudar e nos ensinar em tantas questões por aqui. Obrigada, Domingos. Um beijão para você. O doutor vai te ajudar. Doutor André Mansano, simpático, né? Então, Domingos, veja bem, eu vou até arriscar um pouquinho além da minha especialidade aqui. Você já teve um infarto, como você bem disse, há 3 anos, que foi tratado e, pelo jeito, com muito sucesso, né? Então, você já teve um problema no coração. Isso é um ponto que a gente não pode esquecer. Você tem dores no peito, onde o coração, é claro, é a causa mais preocupante de dores no peito. Então, quando o paciente tem uma dor no peito, a primeira coisa que nós temos que excluir, com toda certeza, é um problema cardíaco. Eu, particularmente, não estou convencido, como você, que seu problema não é no coração. Não acredito que um ultrassom consiga excluir isso, ainda mais num paciente que já teve o infarto. Então, de antemão, eu já sugiro que você converse novamente com o seu cardiologista para ver a necessidade de aprofundar esta investigação, por exemplo, com o cateterismo, que é o exame que tem maior sensibilidade, digamos assim, para detectar problemas no coração. Eu não estou dizendo que é do coração, mas é uma possibilidade que a gente deve excluir com mais cautela. Em não sendo do coração, existe de fato outras fontes de dor, como por exemplo o esôfago. Então, pacientes que têm esofagite, que é uma inflamação no esôfago, também têm dor no peito. Existem problemas no disco intervertebral torácico, que em alguns casos mais raros, pode dar dor no peito. E aí eu posso fazer até uma ligação com aquele esforço extremo que você fez para ganhar a aposta carregando essa pedra enorme, né? Pode eventualmente ter causado uma sobrecarga. Ou, por exemplo, na junção das costelas com o osso do peito, que é o externo. Ali tem uma cartilagenzinha, né? Então essa é a junção costovertebral. Isso pode estar inflamado e causar dor. Mas no seu caso, a principal hipótese a ser excluída, com toda certeza, é ainda o problema do coração, que é nas artérias do coração. E talvez esse ultrassom não tenha sido suficiente, por isso que novamente eu reitero aqui, você procurar novamente seu cardiologista. O que me chama mais atenção, a gente vai para o intervalo, mas me chama muita atenção o fato dele não ter
se convencido que aquela dor não era um problema, porque ainda que ele soubesse, né, pela informação do médico que não é do coração, ele não está satisfeito em sentir essa dor. E eu luto muito por esse tipo de perfil de pessoa, né? Sim. Que não está satisfeito. Não importa que, se não for mesmo do coração, ele não quer ter essa dor, né? Ele quer saber o que é, porque a gente sabe hoje que está em tratamento. Adorei sua pergunta, Domingos. Muito obrigada por ter ligado. O doutor respondeu aqui, fiquei muito feliz com essa interação aí na sua pergunta. Vamos fazer assim, a gente vai para o intervalo. No próximo bloco, o doutor André Mansano continua tirando as nossas dúvidas sobre as dores no idoso. Eu espero a sua participação. Até já. Nós estamos de volta hoje falando sobre dores no idoso. Participe do programa Ligue para Cá, 0 operadora 11 3337 5886. Também pelas nossas redes sociais. Vai lá no facebook.com/consultar o doutor, facebook.com/Denise Luque, no meu Instagram também, @Denise Luque. Tem vídeo nosso aqui antes do programa começar, então você já vai lá, assiste o vídeo, manda sua pergunta. Ela cai diretamente nas mensagens particulares. Quando você assistindo ao vídeo, já escreve, faz sua pergunta. Então, fique despreocupado. Nosso combinado é o seguinte, mandou por mensagem particular, a gente não te identifica. Na verdade, te identificar e dizer de onde você nos assiste é uma maneira de te agradecer pelo carinho, mas fique à vontade para fazer a sua pergunta da maneira particular, onde sua identidade é preservada. Ou então, deixe seu comentário ou na foto, se for lá no Instagram, ou no post que fala sobre o tema do programa. Todo dia tem post novo, você vai lá e deixa o seu comentário, ela fica de maneira pública e aí eu falo o teu nome. Dr. André Mansano é nosso convidado de hoje, médico intervencionista da dor. Doutor, vamos lá. Tem gente, acontece bastante, viu? Eu já ouvi vários desses relatos que eu vou te contar aqui. A pessoa sente tanta dor, é no corpo todo, diz que só o cabelo que não dói, que ela fica com medo de ir ao médico porque ela não sabe localizar essa dor. Tem algum teste que dê para fazer? Algo que você consiga tocar e saber de onde vem a dor generalizada que a pessoa sente? Tem. Então, assim, o diagnóstico do paciente com dor crônica, ele tem várias etapas. A primeira etapa, com certeza, são as características da dor, né? Então, é a entrevista, aquilo que nós chamamos tecnicamente de anamnese, que é a consulta médica. Então, o médico vai tentar colher o maior número de informações possíveis a respeito da dor. Isso inclui a localização, o tempo de dor, fatores que fazem isso melhorar ou piorar, a característica da dor. Às vezes o paciente refere a dor como um peso, às vezes como uma agulhada, às vezes como um choque, às vezes como uma queimação, né? Os tratamentos que ele já fez, que deram certo ou que não deram certo. Isso é a primeira parte, digamos assim. Muitas vezes é difícil para o paciente localizar a dor, não só porque a dor pode ser muito difusa pelo corpo todo, ou eventualmente porque as dores mais profundas, elas são difíceis mesmo de se localizar. Mas aí existe o exame físico, que são dados objetivos colhidos por manobras que o médico vai fazer com o paciente, né? Então existem várias manobras descritas já por médicos que vieram, né, antes da gente, né, que vão ajudar a gente a localizar, por exemplo, um tipo de dor. Exemplo clássico, um paciente com uma hérnia de disco, que a dor vai até o dedão do pé, por exemplo. O paciente pode ficar deitado numa maca, tá bem? Com a barriga para cima, e o médico pega uma perna do paciente e eleva essa perna. Em muitos pacientes isso pode piorar aquela dor que desce para a perna. Isso tem nome técnico, é o teste de Laseg, né? Claro que o paciente não precisa saber esse tipo de coisa, mas os médicos precisam examinar o paciente. Então, esse é o primeiro recado. Pacientes que vão a consulta médica, eles precisam ser examinados, não só colhidos a história clínica, os dados, mas também precisam ser examinados. Alguns pacientes, não todos, vão precisar daquilo que nós chamamos de exames complementares. E chamam complementares porque, de fato, eles complementam o diagnóstico. Os mais conhecidos são os exames de imagem, tomografia, ressonância, ultrassom e coisas desse tipo. Ponto importante, esses exames não têm o poder de sozinhos localizar a causa da sua dor. Muitas vezes
eles até dificultam o tratamento. Por quê? Porque o paciente chega com uma dor, você faz uma ressonância e vê lá um monte de alterações. O paciente lê aquilo e fica desesperado. Quando, na verdade, são alterações que vão acontecer com várias pessoas, se não a maioria, que viverem o suficiente para isso, né? Então, essas são as três principais, o tripé, digamos assim, de um diagnóstico. O mais importante, sem sombra de dúvidas, é a história clínica e o exame físico. Mas sim, existem então manobras que o médico consegue objetivamente ajudar o paciente para fazer esse diagnóstico. Vamos atender o telespectador? Está na linha a Josefa, fala conosco de Natal, no Rio Grande do Norte. Oi, Josefa, tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde, querida. Eu assisto seu programa todo dia. Obrigada, Josefa. É uma alegria ter sua confiança, viu? Obrigada a vocês. Ai, eu estou tão feliz, você não sabe. Aproveita essa oportunidade, então. Pode ficar à vontade, tranquila, no seu tempo, faça a sua pergunta. Tudo bem, meu problema é dor. Eu fiz 69 agora, dia 12 de agosto. E eu tenho dor na coluna, eu tenho dor nas costelas, eu tenho artrose. Aí eu gostaria de falar com o doutor, eu faço caminhada, porque é muito bom fazer caminhada, mas eu tenho muita dor. Faço tratamento e continuo. Fazer o quê, né? Hoje você já faz um tratamento, então, é isso, Josefa? Faço. Mas está sentindo muita dor. Eu estou com remédio para dor. Essa semana eu vou no reumatologista. Obrigada, Josefa. Um beijão para você, para o pessoal de Natal, no Rio Grande do Norte. Eu ainda não conheço o Natal, mas está nos planos. Doutor, como é que a gente ajuda a Josefa, que está fazendo um tratamento, mas a dor não melhora, não? Não melhora, né? Hoje é o dia das pessoas simpáticas. Então, assim, Josefa, você relata dores nas costas, nas costelas, e relata também que você tem degeneração, que tem artrose e que tem muita dor até quando faz atividade física, né? Então, é nesse tipo de paciente, no seu caso em específico, que a gente acaba indicando aquilo que eu chamo de tratamento minimamente invasivo, né? Por quê? Porque esses bloqueios, essas infiltrações localizadas, precisas, guiadas por um método de imagem, isso é fundamental, ela vai então propiciar para o paciente um período sem dor, tá? E isso vai então facilitar os tratamentos mais, digamos assim, conservadores, como a atividade física. Então, o paciente que vem para mim dizendo que não melhorou com a fisioterapia ou que não consegue fazer atividade física porque dói. Então, nós fazemos um procedimento relativamente simples, com pouquíssimo risco, e nós devolvemos esse paciente, por exemplo, para o fisioterapeuta, para ele fazer uma fisioterapia de mais qualidade, com mais conforto, que o fisioterapeuta podendo até fazer algo a mais, digamos assim. Siga fazendo atividade física, existem alguns medicamentos que podem te ajudar, eu não sei se você já toma ou não, obviamente que eu não vou prescrever medicamentos aqui, mas falar de forma genérica. Existem medicamentos até que foram desenvolvidos como antidepressivos que têm efeito em diversos tipos de dores crônicas, como por exemplo na artrose. Então, eventualmente, um medicamento como esse consegue te ajudar, junto com a atividade física, a melhorar a sua qualidade de vida, a melhorar esse quadro de dor que você diz aí que é secundário devido à artrose. E é interessante falar sobre a questão dos medicamentos, porque muita gente vai ao médico, ele analisa tudo, é um médico super competente, cuidadoso. Quando volta para casa, lê a bula, se ele não falou que era um antidepressivo que vai ser usado para outra finalidade, a pessoa não toma, acha que o médico se enganou. Ah, mas eu não tenho depressão. Na verdade, esse uso acontece, né? E quando bem indicado, é sucesso. Eu brinco até que acho que a medida anti-tabagismo mais eficaz seria colocar uma bula no cigarro, né? Porque a bula assusta muito mais do que qualquer coisa. É claro, porque a bula foi desenvolvida até para minimizar a responsabilidade do laboratório, então se coloca ali toda e qualquer tipo de complicação possível. Isso é importante que o médico oriente o paciente quando ele receita a medicação. Então, quando eu prescrevo um medicamento como esse, eu já aviso. Esse medicamento, ele foi desenvolvido como antidepressivo. No seu caso, eu não estou usando para depressão. Eu estou usando especificamente para dor crônica. Então, se algum amigo,
algum parente, algum farmacêutico perguntar por que você está tomando remédio para depressão, você fale, não é para depressão, esse medicamento é para dor também. Né? Então, isso é muito importante que o paciente seja orientado. O paciente não tem que chegar em casa, pegar a bula e ler muitas informações que, na verdade, ele não conhecia. O médico já tem que informar de antemão aquilo que é mais importante. Né? Perfeito. Pergunta do telespectador, não vou falar o nome porque mandou por mensagem particular. Conta que a mãe dele tem problema na coluna L3, L4, L5. E com isso, as pernas ficam sempre formigando e estão sempre cansadas. Tem tratamento? Como seria? Tem. Quando o paciente fala à distância, para mim, isso é muito frequente. Eu tenho problema na L3, L4, L5. Pode escrever que isso ele está lendo um laudo de algum exame. Né? Ou seja raio-x, seja tomografia, ou seja uma ressonância nuclear magnética. Então, a primeira postura é nós desmistificarmos e, na verdade, examinarmos o paciente para saber daquelas alterações quais de fato estão causando os problemas, né? Porque eu já posso apostar que não são todas, né? Pode ser até a maioria, mas não são todas. Isso a gente faz com a história clínica e o exame físico. E sim, existe tratamento com toda certeza. Se for, por exemplo, uma hérnia de disco, isso é muito importante porque é relativamente comum, comprimindo o nervo a ponto dessa compressão causar uma perda de força na perna, por exemplo, que é uma perda de força muito importante, esse paciente tem que ser operado e tem que ser operado o quanto antes, para livrar esse nervo da compressão e voltar então à sensação e à força normal. Agora, se isso não estiver causando uma perda de força muito importante, nós podemos tratar isso de forma conservadora. Até porque nós sabemos, com dados de estudos científicos, que as hérnias de disco, elas têm o potencial de ser reabsorvidas pelo próprio organismo. Isso não acontece raramente. Mais de 50% delas são reabsorvidas naturalmente. Então nós temos que dar condição para o paciente para ele maximizar, para ele aumentar as chances de que isso aconteça. Né? Se o paciente tiver dor, nós podemos fazer algum procedimento para aliviar a dor. Mas o paciente tem que fazer uma reabilitação osteomuscular, uma fisioterapia, e, na verdade, ele tem a possibilidade de melhorar sem cirurgia. Nos casos onde nada melhora, aí sim a gente pensa em cirurgia. Vou atender a telespectadora que está na linha. Maria fala conosco aqui de São Paulo. Oi, Maria, tudo bem? Boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Seja bem-vinda, fica à vontade. Muito obrigada. Eu gostaria de perguntar para o doutor se ele tem uma outra alternativa para estar me orientando, porque eu tenho 40 anos, mas há 15 anos eu sofro de muita dor no corpo todo, né? Ela é difusa, só não dói o cabelo. E lógico, já fiz alguns tratamentos no reumato, já fiz ginástica, faço caminhada, mas até a caminhada dói debaixo dos meus pés. Então, assim, eu vou ser bem sincera, já tem 5 anos que eu não procuro médico nenhum, porque às vezes eu tenho até vergonha de retornar ao médico e falar, doutor, eu não melhorei. Né? E devido tomar muito remédio, eu também tive problemas rins por causa de muito remédio que eu tomei. Então, assim, você fica meio que refém de você mesmo, né? Maria, adorei sua pergunta. Com certeza o doutor vai poder te ajudar. Quando a gente fala de dor, em outras conversas aqui com o doutor André Mansano, eu sempre falei isso, acho que só hoje eu não falei ainda, que é legal quando o médico escuta a pessoa, porque não importa se ele não achou nenhum problema, se ela está com dor, existe ainda alguma coisa para ele buscar e precisa fazer tratamento. Hoje é impossível que em 2018 a gente tenha que conviver com dor, né? Tendo especialidade médica hoje, já dá para amenizar pelo menos isso. Conta um pouquinho, como é que ajuda a Maria, que está com vergonha de voltar ao médico, está refém dela mesma? A pergunta da Maria é muito importante, até porque esse problema que a Maria está enfrentando, que são as dores generalizadas, em especial nas mulheres, é algo extremamente frequente. 3 a 4% das mulheres sentem isso. Então a Maria, pelo que eu entendi, tem dores desde os 25 anos mais ou menos. E eu tenho certeza que a Maria já recebeu o diagnóstico de fibromialgia. Tenho toda certeza disso. Então, com relação à fibromialgia, eu sempre falo alguns pontos que são muito importantes. Primeiro é o diagnóstico correto. Por que eu falo isso? Porque já tem um estudo americano
mostrando que 75% dos pacientes que lá receberam o diagnóstico de fibromialgia não têm critérios para a fibromialgia. E o que é importante no paciente que tem a suspeita de fibromialgia? É pesquisar outros problemas. Por quê? Porque existem várias doenças que também se manifestam com dores pelo corpo todo, que também se manifestam com cansaço, com falta de sono, que são, na verdade, as principais características do paciente com fibromialgia. Posso citar aqui alguns exemplos. Problemas na tireoide, que é uma glândula que fica no pescoço e é responsável basicamente por controlar o metabolismo do corpo. Se o paciente tem o hipotireoidismo, que significa produção a menos do hormônio da tireoide, ele pode ter cansaço, ele pode ter dores pelo corpo todo, tá? Então, o tratamento aí seria a reposição do hormônio, tá? Problemas na paratireoide, que é uma glândula que fica ali do ladinho da tireoide e é responsável principalmente por controlar a quantidade de cálcio no sangue e nos ossos. A função exacerbada da paratireoide, conhecido como hiperparatireoidismo, também pode causar esse tipo de sintomas. Deficiências de vitaminas, desde que deficiências de fato graves, como a vitamina D ou a vitamina C, também causam os mesmos sintomas. Algumas doenças reumatológicas, os populares reumatismos, né, que são doenças que na grande maioria das vezes têm fundo autoimune. O que é isso? É o próprio sistema imunológico reconhecendo alguns tecidos do organismo como algo estranho e agredindo aquilo como se fosse, por exemplo, uma bactéria ou coisa do tipo. Isso causa muita dor, tá bem? Temos aí o exemplo, lúpus, doença de Sjögren, polimialgia reumática, entre outros. O reumatologista seria o profissional mais indicado para investigar e tratar esse tipo de dor. Algumas infecções crônicas, posso citar aqui a hepatite C, o HIV, também podem causar dores generalizadas. Alguns medicamentos, pasme, alguns medicamentos também causam isso, como por exemplo, medicamentos para o colesterol, em alguns casos, ou até os medicamentos opioides, que são os primos, os parentes da morfina, podem causar essas dores. Então essa investigação é fundamental. Não dá para chegar, receber um paciente e ele falar, tenho dor pelo corpo todo e pronto, você tem fibromialgia. Não, a coisa não é por aí. É preciso uma investigação um pouquinho mais detalhada. Se porventura nós não identificarmos nenhum desses fatores que eu falei, entre outros, aí nós dizemos que o paciente tem fibromialgia. E aí a gente vai para uma parte igualmente importante, que é o tratamento. O tratamento do paciente com fibromialgia, se esse de fato for o caso, deve ser multidisciplinar. Então não adianta o paciente ir ao médico, sair com uma receita médica e tomar esse medicamento, que a chance dele melhorar é muito pequena. Tá? O paciente deve fazer um tratamento conjunto. Conjunto com o quê? Medicamentos, com toda certeza, atividades físicas, e eu costumo dizer que a atividade física é o tratamento que mais melhora o paciente com fibromialgia, tá bem? E não precisa ser 3 horas de atividade física, 30, 40 minutos de uma atividade qualquer que seja, caminhada, natação, academia, já é benéfico. Psicoterapia, eu não estou dizendo que a dor vem da cabeça da pessoa, mas, novamente, me apoiando nos estudos, os estudos mostram que a psicoterapia tem o poder analgésico no paciente com fibromialgia tão importante quanto os medicamentos. Então eu vejo pacientes tomando medicamento e não fazendo psicoterapia, né? Então isso não faz muito sentido para mim. O que a gente percebe na prática clínica diária? Que o paciente que faz o tratamento completo, ele tem muito mais chance de melhorar do que aquele paciente que é a maioria que toma só medicamento. Vou me preparar para dar um recadinho, mas enquanto eu chego até lá, vou fazer um comentário e depois te deixo uma pergunta. Já recebi várias mensagens aqui das pessoas questionando, né, a conduta médica, porque o médico não pediu exame. E aqui em outras conversas nós também já falamos, e também com outros profissionais, que o que é soberano é a clínica é soberana, né? Mas é preciso fazer esse exame físico que o doutor falou. Então, simplesmente falar o que se sente, sem ele, né, poder tocar, fazer esses testes, aí realmente fica mais difícil. Mas não significa, então, que se ele não pedir o exame, que ele vai estar errado no possível diagnóstico. Esse ponto eu queria que você comentasse, já que o exame é complementar, você explicou pra gente. E outra coisa é do acompanhamento. Enquanto eu chego até lá, o que você espera do paciente? De quando é que ele volta? Porque se ele não tiver mais dor, se melhorar,
chance dele não voltar. Se ele não melhorar, a chance de novo dele não voltar, porque ele vai achar que, o doutor passou o remédio, não deu certo não, vou em outro. E ele fica sempre partindo do zero, na minha opinião, né? Cada vez que ele vai para um outro especialista, ele vai para o zero de novo. Conta pra gente um pouquinho, comenta enquanto eu chego até lá, por favor, doutor. 2 pontos muito importantes. O primeiro é a solicitação ou não de exames complementares, seja ele exame de sangue ou exames de imagem. E, de fato, nem todos os pacientes, eu diria que a minoria precisa realmente de um exame complementar. A maioria a gente consegue fazer um diagnóstico preciso através da história clínica e do exame físico. Então é muito frequente isso mesmo que a Denise falou. O médico ser julgado por não ter pedido o exame. Quando na maioria das vezes, se eu for apostar, aquele que não pede o exame muito provavelmente pode estar agindo até de forma mais virtuosa do que aquele que pede exames para todo mundo, digamos assim. Com relação ao acompanhamento do paciente com dor crônica, puxa, isso é muito mais do que importante, isso é fundamental, né? Então, o paciente ficar atirando para todo lado, é claro que isso não vai funcionar numa minoria que tiver uma sorte, digamos assim. Então, é preciso dar a chance para o tratamento, até porque nós costumamos começar com tratamentos menos invasivos, com medicamentos mais fracos, e à medida que a gente percebe que aquilo não tem sucesso, nós evoluímos, nós progredimos para tratamentos um pouquinho mais fortes. E se o paciente não voltar, o médico não vai ter a condição de seguir o tratamento. Então é fundamental que exista essa confiança entre o médico e o paciente para que o paciente retorne estando melhor ou não. Vamos para o nosso intervalo? No próximo bloco, o doutor André Mansano, ele é médico especialista, intervencionista da dor, está explicando tudo para nós sobre as dores no idoso. Eu conto com a sua participação, te espero porque a gente volta já. Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre as dores no idoso. Quem tira as nossas dúvidas é o médico intervencionista da dor, doutor André Mansano. Está aqui para nos explicar e ajudar os nossos telespectadores quando o assunto é dor na terceira idade. Aproveita a oportunidade, você pode ligar para cá. Muitos telespectadores já ligaram no programa de hoje, faça isso você também, 0 operadora 11 3337 5886. É fácil de participar pela internet, vai lá nas nossas redes sociais, facebook.com/consultaodoutor, facebook.com/Denise Luque, lá no meu Instagram também, @Denise Luque. Doutor, vamos de pergunta aqui do Facebook, vamos lá. Mandou por mensagem particular, a gente não identifica, mas faz a pergunta que é o que importa. Tenho 61 anos e artrose geral, na coluna, nos joelhos, dedos das mãos. Gostaria de saber, 2 perguntas. Se fazer bicicleta ajuda no controle da artrose de joelho, e ela fala de uma situação dos dedos das mãos, que estão deformados por conta da artrose e alguns dedos já nem dobram mais. Pergunta se tem cirurgia para isso. A bicicleta, como qualquer outra atividade física benéfica, ok, deve fazer. Agora, com relação à cirurgia, não tem uma cirurgia que corrija a artrose pelo corpo todo. Agora, é preciso fazer um diagnóstico mais preciso no seu caso. Quando você fala em desvio dos dedos e dedos que não fecham, me vem à mente a artrite, que são inflamações, muito mais do que degenerações da articulação, são inflamações que eventualmente têm uma doença por trás disso. Por exemplo, a artrite reumatoide, que acaba desviando os dedos das mãos para o lado de fora das mãos, digamos assim. Então, a artrite, ela acaba acometendo principalmente pequenas articulações, dedos, tornozelo, cotovelo, o joelho também, um pouco menos da coluna. Mas, respondendo a sua pergunta, sim para a bicicleta e não existe uma cirurgia que resolva tudo isso, não. Pergunta da outra telespectadora me chamou bastante atenção, antes de eu retomar aqui, que a gente ainda tem que falar principalmente da neuropatia diabética, a gente ainda vai abrir aqui para falar, herpes zoster também. Pergunta da telespectadora, estou há 4 meses com queimação no corpo, o médico passou um remédio para ela tomar e disse que é ansiedade. Ontem ela foi num outro médico e ele falou que a dor que ela sente é efeito colateral do remédio que ela está tomando. Então veja bem. Você estava
com dores que você diz que é tipo queimação e foi a um médico que te prescreveu um medicamento, tá? O medicamento, muito provavelmente, pelo que eu estou entendendo, não surtiu o efeito que todo mundo queria. Agora, por essa história cronológica que você me contou, não faz sentido para mim que seja o medicamento a causa de tudo isso. Por quê? Porque você já sentia antes de começar a tomar o medicamento. Esse é o primeiro ponto. Dores em queimação sempre nos faz pensar em dores neuropáticas, que são dores causadas pela própria disfunção daqueles nervinhos que carregam as informações de dor. E essa disfunção, a gente pode falar mais para frente, ela pode acontecer por diversos motivos. Pelo diabetes, por infecção como herpes zoster, como por algumas infecções, algum uso de medicamentos e algumas outras doenças que podem estar por trás disso, como por exemplo o hipotireoidismo. Mas não acredito que seja um medicamento pelo simples fato de você já apresentar os sintomas antes de começar a tomar o medicamento. Perfeito. Outra telespectadora elogia o programa, me elogia o doutor, obrigada, viu? Quero saber a sua opinião, doutor, ela diz aqui, sobre o joelho do marido dela. Ele fez atividades em pé vários dias, remando um barco. Depois disso, ficou com uma dor horrível no joelho esquerdo. O médico disse que era a inflamação do tendão, passou um anti-inflamatório por 10 dias. Ele tomou, não houve melhora. Te pergunta o que você aconselha. Ela conta que tem fibromialgia, acho que diagnosticada por um exame FAM positivo. Gostaria de saber a sua explicação sobre o joelho do marido dela. São várias coisas que podem estar aqui envolvidas, né? Sim. Bom, primeiro ponto, a conduta do médico está ok, claro, passou o medicamento, uma dor no joelho, que não melhorou. Então, a conduta é voltar àquele médico. Para quê, doutor? Esse medicamento não resolveu. E agora? Ele vai reexaminar e, eventualmente, vai pedir algum exame. Por quê? Porque essa dor no joelho, ela pode ser de uma artrose, ela pode ser de um problema num ligamento, que pode ter sido causado durante o exercício da remada, por exemplo, pode ser por um problema na cartilagem, entre outros problemas. Então, essa conduta que é a ideal. Passou um medicamento, não resolveu, volta, de preferência, se aquele médico for bom, naquele mesmo médico, para ele saber que aquilo não resolveu e aprofundar no seu tratamento, eventualmente na sua avaliação diagnóstica. E agora, só fazendo um parêntese muito importante, você tem fibromialgia com FAM positivo. Gente, FAM positivo não tem nada a ver com fibromialgia, tá? Então, o FAM positivo não faz diagnóstico de fibromialgia, só para a gente deixar isso bem claro. O FAM, que é um exame, entre aspas, reumatológico, ele pode ser positivo mesmo em pacientes sem doença. Então, nunca a gente avalia somente o FAM. A gente tem que avaliar outros critérios conjuntamente para fazer o diagnóstico. Por isso que tem critério até para pedir esse exame, porque ele gera esse alarde, né? A pessoa gera. Coloca ali no Google, ela vai descobrir um monte de coisa que ela não tem. E eu recebo paciente com 7, 10 dosagens de FAM, né? Para confirmar aquilo, e confirma de novo, e confirma, e assim vai. Se o exame desse todas as respostas, né? Seria muito fácil. Vamos lá. Vamos falar sobre as dores neuropáticas, e aqui você coloca como uma das principais e mais importantes para a gente falar da terceira idade, a neuropatia diabética. O que é essa doença? Sim, é uma das mais importantes. Por quê? Porque o diabetes, todo mundo conhece, que é o aumento, então, dos níveis de açúcar no sangue, porque ou o corpo está resistente à insulina, ou o pâncreas produz pouca insulina, que pega esse açúcar e degrada, joga para dentro das células, então o açúcar fica muito elevado do sangue. Isso é o diabetes. 60% dos idosos que têm diabetes têm dores. O que acontece? Esses níveis de açúcar elevados no sangue, eles acabam danificando terminações nervosas. Então é como se provocasse mini curtos-circuitos naqueles nervos. Então o paciente com neuropatia diabética, que é a causa mais comum de dor neuropática no adulto e no idoso, ele se manifesta como? Com dores, na grande maioria das vezes, do tipo queimação, que acomete principalmente os pés, as pernas, as mãos ou os braços. O mais comum é pé e perna, mas pode acometer outras partes do corpo. E podem estar associados com outros sintomas, como por exemplo dormência e formigamento. Então, curiosamente, o paciente com neuropatia diabética, ele pode perder a sensibilidade no pé
e mesmo assim tem dor. É o paciente que pode se cortar sem sentir muita coisa, mas tem dor o tempo todo. E essa dor frequentemente piora no período noturno, tá bem? Então, com certeza a neuropatia diabética é a mais comum, dado o número de diabéticos que nós temos no mundo e cada vez nós temos mais pacientes diabéticos. Tratamento disso, primeiro, controlar o diabetes. E quando eu falo controlar o diabetes, não é ficar com a glicemia, com a glicose no sangue acima de 150 que está ok. Não. O controle do diabetes tem que ser algo bastante rigoroso mesmo. E existem medicamentos específicos para a neuropatia, que são medicamentos anticonvulsivantes, e aí eu faço um paralelo com os antidepressivos, não está sendo utilizado para convulsão. Ocorre que os anticonvulsivantes têm a propriedade de estabilizar aqueles neurônios que causam a convulsão, e também alguns deles têm a propriedade de estabilizar aqueles neurônios que estão danificados pela neuropatia diabética. Nos casos que isso não melhora, nós temos procedimentos mais invasivos para tentar então o controle dessas dores. Quanto mais ele fica descontrolado do diabetes, mais dor ele pode sentir? Mais chance de ter dor e mais intensa pode ser a dor. Tá. E aí quem controla direitinho, ainda assim tem chance de ter dor porque tem diabetes, ainda mesmo assim estando em controle ainda assim bem feito. Mas está fazendo a sua parte, está fazendo a sua parte e reduzindo muito as chances de ter. Tá. Recebi uma pergunta aqui, achei bem interessante. A Maria Aparecida diz que tem sentido dores no corpo, nos pés, nas pernas. Aí geralmente é mais à noite, ela perde o sono de tanta dor. Ela está acima do peso. E quando ela vai ao médico, de cara ele já comenta que é o excesso de peso, que ela sente dor por conta do peso. A endócrino dela, ela está fazendo acompanhamento, ela já foi na consulta da endócrino, pediu para que ela tomasse uma medicação que aplica na barriga e ajuda a emagrecer. Ela não sabe se deve tomar. Te pergunta se pode ser mesmo só por conta do peso as dores que ela sente. Bom, poder até pode, mas num paciente que tem sobrepeso ou que tem obesidade, a chance desse paciente ter diabetes é maior do que no paciente que é magro, digamos assim. Então, a investigação do diabetes é algo obrigatório. Se você foi na endocrinologista, é quase que certeza que essa investigação ou foi feita ou está sendo feita, né? Mas é claro que é totalmente saudável você perder peso. Então, o que eu recomendo de fato? Siga o tratamento da endocrinologista para você perder peso e você vai poder então avaliar se isso de fato melhora o seu quadro de dor ou não. Não tem como a gente imputar automaticamente as suas dores à obesidade. Tá? A gente falou da osteoartrose, dessa perda da cartilagem, né? Não tem nenhum substituto da cartilagem, algo que faça com que a pessoa não precise fazer uma cirurgia? Nós temos alguns tratamentos. Existe uma substância que é naturalmente contida nas articulações, chamada de ácido hialurônico. Essa substância também ela é fabricada, digamos, laboratorialmente, e ela pode ser injetada dentro das articulações, né? Isso pode trazer bastante alívio para o paciente. Agora, não espere que uma injeção como essa, única, vá resolver o seu problema para sempre. Se isso melhorar a sua dor, muito provavelmente você vai ter que fazer outras infiltrações com essa substância chamada ácido hialurônico. Existe outra possibilidade, que aí nós não estamos falando de regeneração da cartilagem, que seria a radiofrequência. Então, normalmente, nós reservamos isso para pacientes que não querem operar, que isso pode acontecer, ou pacientes que não podem operar, que são os pacientes muito idosos, ou os pacientes que têm muitas doenças associadas. Então, um paciente que tem, por exemplo, 70 anos, mas tem um problema grave no coração, onde a cirurgia seria muito arriscado. Então, nós podemos fazer a radiofrequência. Em que consiste a radiofrequência? Nós colocamos algumas agulhas precisamente ao redor dos nervinhos que inervam o joelho, por exemplo. Por dentro dessas agulhas, nós colocamos alguns eletrodos. Esses eletrodos nós ligamos a um gerador de radiofrequência que emite uma corrente elétrica, cujo objetivo seria então inativar o nervo. O joelho fica da mesma forma, a degeneração fica da mesma forma, o que nós modificamos é a sensação de dor única e exclusivamente, tá bem? Agora, substituto mesmo, atualmente, só a prótese externa, a prótese que o ortopedista coloca. Perfeito.
Faltam 5 minutinhos para a gente encerrar. Uma situação que tem acontecido bastante até a herpes zoster, doutor. O que é essa doença? Essa é uma das doenças que tem uma relação muito curiosa, porque ela é muito frequente e pouco diagnosticada, né? E a gente não consegue entender por quê. O que é o herpes zoster? Primeiro, não tem nada a ver com o herpes simples, que é aquele herpes da boca ou herpes genital. O herpes zoster acontece pela reativação do vírus da catapora. Então funciona da seguinte forma. Todos nós, adultos e idosos, praticamente tivemos a catapora quando criança, porque naquela época não tinha vacina. Felizmente, atualmente já existe a vacinação para a catapora. Aquilo causa aquelas lesões de pele que todo mundo conhece e aquilo cicatriza em 1 ou 2 semanas sem maiores problemas na grande maioria dos casos. Ocorre que esse vírus da catapora, que cientificamente nós chamamos de varicela zoster, ele fica adormecido no corpo. E fica adormecido onde? Nos nervos, em qualquer nervo do corpo. Em algum momento da vida pode acontecer uma queda da imunidade, que na maioria das vezes é por um simples estresse, mas pode acontecer por alguma doença, diabetes, câncer, algum tratamento medicamentoso, pode também diminuir a resistência do organismo, e aí esse vírus acorda. Ele acorda e ele vai caminhando pelo nervo em direção à pele, tá? Enquanto ele vai caminhando pelo nervo, ele vai danificando a camada protetora que tem o nervo. Isso causa muita dor. Quando ele chega na pele, ele causa novamente várias lesões na pele, vesículas, bolhas e coisas desse tipo. Diferente da catapora, que as lesões são pelo corpo todo, quando ele reativa, ele caminha normalmente por 1 ou 2 nervos. Então ele causa essas lesões só numa faixa do corpo. A maior parte das vezes nas costas, mas pode acontecer até no rosto. Quase sempre de um lado só, né? E aí, isso a gente chama de herpes zoster, tá? Aquilo também pode cicatrizar normalmente em 1 ou 2 semanas. O que acontece é que a pele tem uma capacidade de cicatrização muito superior às dos nervos. Então, em 30% dos pacientes, a pele cicatriza, fica totalmente perfeitinha, mas os nervos não. E o paciente continua com a dor que pode durar eventualmente a vida inteira. Isso que a gente chama de neuralgia pós-herpética. E quanto mais, aqui um dado muito importante, quanto mais cedo o paciente procurar ajuda médica, maiores são as chances de controlar esse processo doloroso. Então, dá para buscar um especialista e mesmo se fosse para a dor durar a vida inteira, ele consegue reduzir. Então, deve procurar e de preferência naquela fase onde ainda existe vesículas e bolhas. Quanto mais cedo, melhor. Porque existe essa fase, então, das bolhas e é nessa hora que você não pode se deixar levar por um outro diagnóstico. É fácil de diagnosticar? É fácil, é muito fácil, mas o que acontece? O paciente vem com uma dor nas costas e vai ao médico. Ainda nem tem lesão de pele, né? Porque o vírus está caminhando pelo nervo já causando dor. Não tem lesão de pele. Aí o médico fala, aqui é mais ou menos o rim, pode ser pedra no rim, dá o medicamento. Aí o paciente vai e não volta. Quando volta é tarde demais. Quando tem uma lesão de pele, liga para o médico. Ou, por exemplo, apareceram umas lesões de pele. Pode ser alergia do medicamento. E assim vai. Até que alguém olha aquilo e fala, isso é herpes zoster. Quando alguém olhar, vai ver que é herpes zoster. Doutor, eu adoro te receber aqui. Eu vou passar os contatos do doutor, porque é muito fácil manter contato e tem informação de qualidade através das redes sociais dele também. Vai lá no Facebook, é fácil de encontrar. Medicina www.drandremansano.com.br drandremansano.com.br é o site do doutor. E no Instagram, @drandremansano, @drandremansano. Você acompanha o doutor no Instagram também. Doutor, volte outras vezes. Adoro te receber aqui, aprendo muito com você. E uma das coisas que eu levo aqui, que eu aprendi com você e que eu levo para a vida, quando alguém diz que está com muita dor e que já tentou e já foi em vários especialistas, eu sempre digo, não desista, porque o que a gente fala aqui é que existe uma esperança para a pessoa ficar sem ou pelo menos ter mais qualidade de vida reduzindo a dor. Volto sim, convidando, eu volto sempre. E aí tenha todos aí uma boa tarde. Obrigada, bom fim de tarde. Obrigada a você que escolhe acompanhar e assistir ao Consulta ao Doutor de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 3h35 da tarde. Fiquem com Deus, a gente se vê amanhã. Tchau!